Diariamente, o produtor de gado e investidores diretos ou indiretos de pecuária de corte são bombardeados no Brasil com frases como esta: o preço do boi gordo destinado ao mercado doméstico paulista vale tanto, e os bovinos com padrão para o mercado da China, abatido mais jovem, geralmente com idade abaixo de 30 meses, é negociado com ágio de mais 10, mais 15, mais 20 reais. Enfim, sendo mais valorizados. Mas a verdade é que não existe boi China no Brasil, e sim gado apto para exportação e gado não apto para exportação. E mais, o que o importador chinês gosta mesmo é de vaca gorda, matéria-prima mais barata no Brasil. Mas vamos por partes. Primeiro vamos falar de quem paga mais pelo boi e pela vaca gorda exportada a partir do Brasil. E na sequência vamos mostrar o que os chineses estão comprando e qual é o peso dos importadores chineses para o mercado brasileiro. O balanço de quem mais paga pela carne bovina in natura exportada a partir do Brasil já foi mostrado em uma recente análise de mercado da nossa equipe. Mas vale a pena ver de novo para entender o que o sistema esconde todos os dias de você. Nos 5 primeiros meses deste ano, a Finlândia foi o país que pagou mais caro pela tonelada desse tipo de carne bovina, o mais exportado pelos frigoríficos brasileiros que atuam no setor. Um valor médio de 13.417 dólares. E com o câmbio médio de R$ 5,07, os importadores tiveram que desembolsar R$ 68.119 pela tonelada. Em segundo lugar do ranking aparece Luxemburgo, que comprou a carne bovina in natura exportada a partir do Brasil pela média de 13.380 dólares, o equivalente a R$ 67.932. A Suécia pagou algo em torno de 12.539 dólares pela tonelada média do produto, ou, o mais importante para o departamento financeiro dessas empresas, R$ 63.658. A Noruega aparece na sequência, com as aquisições de carne bovina in natura sendo negociadas entre janeiro e maio deste ano a uma média de 11.660 dólares, ou R$ 59.197. A Alemanha ocupa a 5ª posição. Nos primeiros 5 meses deste ano, cada tonelada do produto in natura foi importada pelo país por um valor médio de 10.449 dólares, ou R$ 53.050. Já a China ocupa o 27º lugar, pagando 6.678 dólares pela tonelada do produto, ou R$ 33.905. Vamos reforçar só para que você não esqueça. Dos 108 países que compraram a carne bovina in natura produzida no Brasil no período de janeiro a maio deste ano de 2022, a China é apenas o 27º a pagar mais caro pelo produto. Agora vamos falar sobre o que a China e Hong Kong compraram de carne bovina no Brasil nos últimos 5 meses. Nesse período, os importadores chineses aumentaram as compras e, com isso, seguiram com o status de maiores importadores em volume do produto in natura e processado dos frigoríficos que operam no Brasil neste segmento. Mas o que de fato os chineses compraram? Tomando como base os 5 meses analisados deste ano, ao todo foram embarcadas neste período para a China 437.360 toneladas, volume 37,9% maior em um ano, com os números do Ministério da Economia mostrando que desse total, 99,99% foram de produtos in natura, 437.170 toneladas, e 0,1% de miudezas bovinas, 197,07 toneladas, não adquirindo o produto industrializado. A China ainda deixou nos cofres dos exportadores 2.920 bilhões de dólares, ou 14.820 bilhões de reais, respondendo por 57,7% da receita total do setor no período, que atingiu 5 bilhões e 60 milhões de dólares, ou 25 bilhões
670 milhões de reais. Mas na leitura correta de demanda para a China, quando se junta China e Hong Kong, os embarques de carne bovina somaram 481.460 toneladas, com ganho de 15,7% e a maior marca da história, com 54% de tudo que foi exportado no intervalo, tendo como destino o mercado chinês. A movimentação registrada nesse período foi de 3 bilhões e 70 milhões de dólares, ou, o mais importante para o departamento financeiro dessas empresas, 15 bilhões 580 milhões de reais, a um câmbio médio de R$ 5,07, gerando um aumento de 50,7% em um ano, um novo recorde. Importante observar que Hong Kong ficou em quarto lugar como maior cliente dos frigoríficos brasileiros. Comprou 44.090 toneladas de carne bovina, um recuo de 55,4% em um ano. Entre janeiro e maio deste ano, o investimento desses importadores foi de 148 milhões 620 mil dólares, ou 754 milhões 480 mil reais. Nesse pacote gráfico, podemos ver, em 5 meses deste ano, 54% das exportações realizadas pelo Brasil foram para a China e Hong Kong. E mais, comparando com 2021, podemos perceber que os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil estão trabalhando para reduzir a China dependência. Nesse intervalo, os Estados Unidos compraram 70.900 toneladas de carne bovina dos frigoríficos do Brasil. Ocupando o terceiro lugar está o Egito, com compras de 66.290 toneladas, 286,9% mais que o reportado nos mesmos 5 meses de 2021. O Chile ocupou o quinto lugar entre os maiores importadores da carne bovina produzida no Brasil, com compras de 30.900 toneladas, contra 32.550 toneladas em 2021, uma queda de 5,1%. Ao todo, nesse período, os frigoríficos do Brasil exportaram um total de 886.940 toneladas, 25% mais do que nesse mesmo intervalo do ano passado, quando foram contabilizadas 709.630 toneladas de carne bovina exportadas. Agora vamos saber quanto cada país investiu. Os Estados Unidos pagaram 471 milhões 440 mil dólares, ou 2 bilhões 390 milhões de reais, um crescimento de 89% em um ano, com status de segundo maior comprador. O Egito investiu 255 milhões 810 mil dólares, o que equivale a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já o Chile investiu 157 milhões e 10 mil dólares, ou 797 milhões e 80 mil reais. Todo esse volume rendeu aos frigoríficos brasileiros uma receita de 5 bilhões e 60 milhões de dólares, ou 25 bilhões 670 milhões de reais, resultado 45,2% maior em um ano, o maior da história. Então, alguns vão dizer que o termo boi China se deve ao fato de que, em volume, a China é o maior comprador da carne bovina exportada pelos frigoríficos brasileiros. Mas é aqui que está a pegadinha do malandro. E mais uma vez vamos repetir. Afinal, os grandes frigoríficos e seus colaboradores fazem isso todos os dias para esconder de você o que vamos te mostrar agora. A China não tem peso para estabelecer preço do boi e da vaca gorda no Brasil, mesmo sendo o maior comprador em volume do que é exportado anualmente. Nos últimos 3 anos, 2019, 2020 e 2021, a China foi responsável por comprar muito pouca carne bovina produzida no Brasil. Em 2019, eram apenas 9%. Em 2020, subiu para 10%. E em 2021, caiu para apenas 8%. Olhando o gráfico de 2021, outros 8% foram comprados por outros países e 84% foram consumidos no gigantesco mercado interno, que mesmo com preço cada vez mais alto nas gôndolas dos supermercados,
segue sendo o grande consumidor da carne bovina produzida no Brasil. É por isso que todos os dias sites inocentes ou devidamente pagos para esconder isso de você, investidor, não mostram nunca este cenário. E todo ano, parte dos mega frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil precisa montar um teatro mercadológico. E a bola da vez nos últimos anos é a China, para fazer você acreditar que sem a China, o mercado brasileiro de carne bovina estaria extremamente prejudicado. Com 8% de participação, a China não tem peso nenhum no mercado diário do gado gordo. Não tem poder de precificar o valor da arroba, poder nenhum, mas infelizmente, graças ao grande teatro mercadológico montado e reprisado sem cessar no Brasil, boa parte da pecuária de corte que não tem acesso aos nossos pacotes de informação diária continua acreditando que o boi China existe. E pior, que sem ele, a pecuária de corte do Brasil não sobreviverá. Esses 8% de carne bovina produzidos no Brasil, ou 940 mil toneladas anuais, ou ainda 78 mil toneladas mensais compradas pela China, são rapidamente consumidos no gigante mercado brasileiro. Ainda mais se vierem com uma promoçãozinha relâmpago, com preços um pouco mais baixos. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o Amanhã do Agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br, pacotes a partir de R$ 9,90 por mês.